Bom dia a todas e todos. Damos abertura à 11ª sessão plenária ordinária da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura, realizada no dia de hoje, 28 de 3 de 2019, às 11 horas, no plenário desta Casa. Leitura de um trecho bíblico. Leitura de um trecho bíblico, Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Palavras do Senhor. Amém. Leitura dos expedientes recebidos. Leitura dos expedientes recebidos. Projeto de lei da vereadora Emília de Souza, que proíbe a inauguração de obras públicas municipais inacabadas ou que não possam ser usufruídas de imediato pela população de Sapucaí do Sul. Projeto. Mensagem do Executivo, que encaminha um projeto de lei que altera o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 28 da Lei Municipal 2.906, de 26 de outubro de 2006, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, e da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente no município e da outras providências. Projeto de emenda modificativa, vereador Gervásio Santana, que obriga a manutenção de equipe de bombeiros profissionais civis nos estabelecimentos que especifica. Esse era uma emenda, presidente, que eu tinha apresentado ao projeto da vereadora Emília, que estava a vereadora Emília, aquele dos 5.000 para 500, tinha um erro de digitação, a qual eu já peço, inclusive, a retirada, tendo em vista que o projeto da vereadora já contemplou aquela alteração. Então, o Legislativo providencia a retirada. E um projeto de lei substitutivo, origem vereadora Emília de Souza, que, em consonância com os artigos 102, parágrafo 5º e 111 do Regimento Interno, que substitui o projeto 20.983, da nova redação, autoriza o Poder Executivo Municipal a utilizar os recursos repassados pela Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao adicional à Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, o EACS, ou Estratégia de Saúde Familiar, ESF, com agente comunitário de saúde como incentivo financeiro adicional e da outras providências. Seriam esses. Então, nós vamos suspender agora os requerimentos verbais e vamos passar direto para apreciação e votação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução número 480, de 16 de agosto de 2018, com a finalidade de apuração de fatos nelas elencados. Como foi lido o relatório na última sessão de terça-feira, e foi pedido vistas por uma sessão, voltando hoje para apreciação e votação. Eu passo a presidência para o presidente da CPI, vereador Maninho. Assumo a presidência. Já vamos colocar, então, em votação em discussão. Então, está aberto para as discussões o voto do relatório da CPI. Bom dia, presidente, colegas aqui, e também quem está nos acompanhando nesse momento. Para discutir, então, presidente, não é bem para discutir, primeiro, acho que para buscar alguns esclarecimentos que eu preciso entender para poder dar a sequência nisso daqui. Primeiro, o que a gente vai votar hoje é apenas o relatório, só aquilo que foi relatado pela CPI e não aquilo que a CPI conclui, certo? A conclusão não também, existe conclusão ainda. Sim, a conclusão foi lida semana passada também. Foi lido o voto, foi lido o relatório e a conclusão. Ah, então... Bom, então vamos por partes aqui. Primeiro, no relatório, quando foi interposto a CPI, envolviam duas situações. A Guarda Municipal e a questão das câmaras de vídeo monitoramento. E a questão do vídeo monitoramento não está no relatório. Não foi feito a CPI envolvendo as câmaras
de vídeo monitoramento. Então, existe uma falha ali nessa questão da CPI, que apenas se falou dos guardas municipais. Como já tem a conclusão, então, ali, eu quero levantar algumas situações e que precisam ser levadas em consideração daquilo que foi relatado, então, em função dessa CPI proposta. Primeiro, por que foi proposto essa CPI? Não foi para condenar a guarda municipal, de maneira nenhuma. Porque até os guardas, eu entendo que agiram com autorização do Executivo, de quem tem a ingerência sobre eles. Então, o que foi levantado essa CPI, precisa ficar muito claro isso, foi para verificar, de fato, se ocorreu ou não erros, improbidade administrativa, o que aconteceu nessa situação envolvendo a Guarda Municipal. Até porque já tinha denúncia ao Ministério Público e essas denúncias estão ainda em andamento, ainda está ocorrendo essas denúncias. Mas nós aqui, como Legislativo, ao ser colocada essa CPI, nós precisamos também tomar uma linha do que ser feito, de fato, em relação ao que foi denunciado aqui. Uma situação que está no relatório da CPI, que tem a informação que foi enviado para o Ministério Público Federal, a questão de informações sobre as denúncias feitas ao Ministério Público envolvendo a questão da guarda e também do vídeo monitoramento. Está no relatório que não houve resposta. Eu não sei, presidente, se foi encaminhado para o local errado ou o quê. E aí eu vou pedir juntada. Aí eu vou pedir juntada desses documentos aqui, aonde tem a prova que está em andamento essas denúncias feitas junto ao Ministério Público Federal. Então, está aqui. Me permite, Emília, eu pediria à presidência, o tempo é exíguo até para discutir, que nós liberássemos o tempo até para a vereadora conseguir concluir, se a presidência, obviamente, acordar com todos os vereadores. Muito obrigada. Bom, em cima daí, então, do que foi relatado aqui, que foi constatado, tem alguns pontos que eu preciso levantar. A lei municipal, que foi feita ali em 2015, se eu não estou enganada, essa lei que muda a nomenclatura dos guardas, tá, de guardas para patrimônio de guarda municipal, a gente tem que deixar muito claro o porquê dessa lei na época. Qual tinha o interesse? O interesse era, de fato, a questão de criar uma única guarda, mesmo sabendo que era impossível diante das súmulas do STF. Por que foi criada essa lei? Fazendo uma análise, a gente percebe muito claro que, naquela época, tinha um único interesse, e não era na Guarda Municipal. Era no governo Balim fazer com que o aumento de repasse das receitas da área de segurança pública ao município, por intermédio de celebração de convênios com órgão de administração estadual e federal. Então, havia um interesse naquilo, e não era a Guarda Municipal. Só que essa lei, gente, criou um problema muito sério. Essa lei deu uma garantia de desvio de função. E aqui é que eu quero chamar a atenção, porque esse desvio de função, se é que já não existe, esses guardas entrando com ações contra o município por desvio de função. E se houver uma condenação, aqui nessa CPI tem que ficar definido que, havendo uma condenação do erário do município a pagar valores a maior por desvio de função, tem que haver uma condenação, um inquérito mais profundo da questão do prejuízo que vai ser causado contra o prefeito e o secretário de Segurança. Porque é sério essa situação, se ocorrer essas ações e haver a condenação. Vou ser mais rápida e tentar ir concluindo. A questão também
do porte de arma de fogo. É que são vários pontos, e aí, então, fica meio difícil de ir falando muito rápido. A questão do porte de arma de fogo pelos guardas de patrimônio, eles apenas possuem um salvo-conduto para portarem essas armas após o trabalho. Tá? Então, eu entendo que tem que haver uma comunicação ao Ministério Público e à Polícia Federal da ilegalidade do porte de arma durante o trabalho. Claro que isso é uma permissão, houve uma permissão do Executivo em permitir isso. E ali, quando houve também um salvo-conduto, e aqui eu preciso chamar a atenção, nessa questão do salvo-conduto, na época, o procurador Tassinari, ele também se valeu desse salvo-conduto e dizendo que ele pertencia à Guarda Municipal. E ele ganhou, então, a autorização do porte de arma. Isso tem que ser instaurado, não sei se é bem instaurado, mas, enfim, ser enviado ao Ministério Público essa denúncia por uma possível falsidade ideológica. Porque ele se valeu de algo que não era verdadeiro. Ele disse que ele fazia parte da Guarda Municipal. E, com isso, eu sei que o Ministério Público fez essa solicitação e essa busca envolvendo essa denúncia, ou envolvendo essa possível crime de falsidade ideológica, e a Prefeitura respondeu que ele não fazia parte da Guarda Municipal. Então, tem que ser, daqui tem que sair essas posições, porque, senão, essa CPI foi para nada. Agora, sim, então, finalizando, a questão também só um pouquinho, do uso de uniformes. Se é impossível a guarda de patrimônio se tornar guarda municipal sem concurso público, tem que haver uma diferenciação na questão da vestimenta. Por quê? Senão vai se confundir, vai confundir a população e não vai saber quem é quem. Então, eu entendo também que a nossa CPI tem que colocar isso e levar essa proposta, então, digamos assim, ou essa determinação ao senhor prefeito para que seja diferenciado a questão do uniforme deles. E, com isso, ficar muito bem registrado a questão do desvio de função. Agora, sim, a última parte, finalizando, envolvendo as multas. A questão das multas de trânsito, que está aqui no nosso relatório, dizendo que eles fizeram apenas a autuação. Essa questão da autuação de multas, na realidade, não é apenas a autuação. Foi feito a multa, foi lançado no sistema a multa. Então, tem que ser, além de ser feito a questão da devolução, né? Há necessidade da devolução, porque foram multas autuadas ou aplicada por quem não poderia ser aplicado, então tem que ser devolvido esses valores, com certeza, e também ser feito ser promovido, até quem sabe ali, uma sindicância, encaminhando isso ao Ministério Público, e, quem sabe, até uma ação civil pública contra o município em relação a isso. E, além disso, né, para o secretário e para o prefeito, por improbidade administrativa. Então, eram esses pontos que eu queria levantar, presidente, para ficar bem claro que, para essa nossa CPI não se transformar em pizza, a gente tem que fazer a coisa certa e fazer os encaminhamentos necessários. Só para... a CPI ela apresentou 5 objetos, na verdade, não tinha um objeto específico, né, e teve a boa-fé da comissão, né, inclusive com a indicação de um vereador denunciante, que era o vereador Gervásio, de nós investigarmos tudo aquilo que seria cabível dentro da legalidade da CPI.
A gente entende toda essa angústia da vereadora Emília, assim, né? Inclusive de coisas que trouxeram, que se a senhora ler, a senhora vai ver que está sanada, que foi feitos os encaminhamentos devidos, inclusive está no Ministério Público sendo investigado, o que a senhora pede que seja encaminhado para o Ministério Público. Em relação às câmaras, não fala nas câmaras ali. Dizem que no processo que tem, né, que está no Ministério Público Federal, está sendo investigado. Foi passado que eles não encontraram o processo, foi pedido em reunião, inclusive o vereador Gervásio pode falar isso, foi pedido que ele trouxesse, então, um processo que o Ministério Público pudesse nos devolver, encaminhamos novamente ao MPF e não nos foi devolvido. Então, assim, ó, e no objeto inicial não fala nas câmaras, né? Então, fala em 5 grandes objetos ali que foram investigados, sim. Outro sim, a gente abriu essa CPI em plenário, foi falado, inclusive, para a imprensa, que a CPI estava aberta e estávamos convidando todos os vereadores a participar, a todo e qualquer momento, conforme a senhora participou do primeiro depoimento. Então, assim, a CPI não foi uma caça às bruxas de investigar guardas específicos, e sim aquilo que foi denunciado, especificamente a gente trabalhou naquilo ali, se ateve naquilo ali. Por quê? Porque foi dado ampla fala para todas as pessoas que foram escutadas. Os guardas estão presentes, alguns foram escutados. Inclusive, no final, foi perguntado a eles se eles teriam mais alguma coisa a ser colocado. Então, assim, eu acho que teve a maior transparência possível. Em nenhum momento nos furtamos de investigar qualquer ato que foi colocado no objeto da CPI, mas os encaminhamentos estão sendo dados. Se a senhora ler a conclusão, esses autos, sim, vão ser encaminhados ao Ministério Público, até porque eles já têm todas as informações lá. Então, assim, o que a gente percebe é que precisa chegar no denominador comum, assim, para conseguir dar um andamento, e assim como é a reivindicação dos guardas, montar aí um grupo de trabalho e trazer todas as reivindicações à baila, não investigando coisas específicas que já estão sendo investigadas, para poder dar, então, qualidade de trabalho para os guardas municipais, um excelente trabalho que eles vinham desenvolvendo antes. Mais alguém para discutir? Me dá licença um pouquinho, só, presidente. Presidente, eu vou pedir que o senhor tenha andamento nas discussões dos outros projetos. Quem tiver algum problema depois, entre com recurso. Se o vereador achar que a votação está errada, se algum entra com recurso depois. Mas tem que dar andamento para a discussão para os outros vereadores. Não, e a conclusão que a vereadora está dizendo que não está ali, a conclusão foi lida na sessão passada. Para todos os vereadores aqui de testemunha que foi lida a conclusão do... Quem não concordar, entra com recurso depois. Respondendo a vereadora Emília, ela está questionando que não estava no sistema as conclusões. Mas desde o primeiro momento, nós falamos em plenário, todas as sessões que foi tocar na CPI, que toda a CPI, não só a conclusão, não só o relatório, estava disponível para qualquer vereador. Então, a qualquer momento, a senhora poderia ter pedido, presidente, permite uma parte. Estava à disposição tanto na presidência quanto no nosso gabinete. Permite uma parte, corroborando o que Vossa Senhoria está colocando. Na última sessão, vereador Emília, vamos deixar isso bem claro, na última sessão foi lido, e me corrija se eu estiver errado, foi lido o relatório e a conclusão. Estou errado? E concluindo que foi lido o relatório e a conclusão. Vereadora Emília, eu estou errado? Aqui não é questão de erro ou não, né, vereador Marquinhos. Tanto que foi pedir uma sessão para poder analisar essa questão do relatório e da conclusão. E aí o que me chama a atenção, todo esse meu posicionamento aqui, é justamente porque a conclusão não estava aqui. Ouvir aqui o que ela falou, em uma hora aqui lendo, é impossível, a não ser que tu me aponte agora qual foi a conclusão. Mas eu aponto para a senhora. Eu aponto o seu depoimento. Item por item. E está gravado na casa. E vocês me corrijam, vereadores, quando a vereadora Emília pediu vistas, o que eu coloquei no plenário? Em votação, eu disse, eu sou favorável à vista, sim, é um direito, é um ônus da vereadora, mas foi lido o relatório, foi lido a conclusão, se a vereadora concordar, e todos os vereadores, que não será lido na outra sessão, porque não há necessidade,
Todos nós somos aqui pessoas conscientes, nós ouvimos, e houve o seu aval. Vossa Senhoria concordou comigo. Então, eu tenho aqui o seu aval do que eu estou dizendo. Mas é isso que eu estou discutindo, porque a senhora está dizendo, não, mas não houve as conclusões. Sim, houve o relatório, houve a conclusão, colocamos em votação, eu concordei com o pedido de vistas, mas com o seu aval de todos os vereadores, que não seria lido novamente. A senhora teve vistas, a senhora leu o relatório e leu as conclusões. É só isso, muito obrigado. Só para esclarecer isso. Mais alguém para discutir? Alguém para encaminhar? Eu gostaria de discutir, mas eu queria pedir à presidência, e não funciona. Olha, eu tenho, não, vou discutir, eu tenho origem italiana, e eu não consigo falar sentado, me sinto desconfortável. Eu gostaria, eu gostaria de pedir a aquiescência do plenário, e claro, outros vereadores podem fazer, se eu posso usar a tribuna, os vereadores concordam? Concordamos. Sim. Pode usar. Todos Sim, concordam? vereador, acho que isso Pode usar. um direito Sem seu, problema. deve usar. Fica à vontade. 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plenário, meus cumprimentos. Eu vou começar aqui falando o que é segurança pública. Segurança pública é dever do Estado. Dever do Estado chama-se lato sensu, uma palavra latina que pode até confundir. O que é lato sensu em sentido amplo? É da União, dos estados e do município. Só isso não. E responsabilidade de todos. Isso nós temos que deixar bem claro. Quais os itens apontados? Eu até comentei com o pessoal da guarda que essa CPI nem objeto tinha. E até estranhei, vereadora Emília, quando a senhora fala assim, mas esse salvo-conduto, eles não poderiam utilizar a arma, porque esse salvo-conduto, vereadora, como que mas qual o poder que tem o poder legislativo para discutir? Questionar, nós podemos entrar com recurso contra a juíza, ou o juiz, mas dizer que não era legal o salvo-conduto, e a senhora me corrija se eu estiver errado, uma ordem judicial, portanto, vocês estavam amparados sim, não cometeram nenhuma irregularidade, e me admiro ter entrado no objeto desta CPI, porque não existia o objeto, porque eles estavam legalmente, com base no princípio da legalidade. Agora, dizia também a vereadora, qual o interesse em colocar guardas municipais e do patrimônio? Vereadora Emília, eu fui com testemunha desse plenário, um crítico ferrenho do ex-prefeito Valim. Tanto é que eu exerci a minha atividade fiscalizatória, denunciei o prefeito ao Ministério Público, que transformou numa denúncia, e o ex-prefeito está condenado, impedido de concorrer. Minha atividade fiscalizatória, mas não posso concordar quando disse a vereadora que o interesse era do prefeito, não era, vereadora. O interesse foi, e eu vou dizer o porquê que foi, dos próprios guardas municipais, que, diga-se de passagem, foi pela competência do trabalho deles, que colocavam, e é isso que interessa para o Poder Legislativo, os vagabundos no lugar merecido, no paredão. Ah, mas aí é guarda de patrimônio municipal, eu queria ver os vagabundos no paredão. E eu até citava antes para eles ali. Eu lembro, não sei se o Ezequiel ainda está presente aqui no plenário. Na época do Barbosa, do Barbosinho, eu era crítico também ao Barbosa. Sabe o que ele criou?
Ele criou uma milícia em Sapucaia. Sabe o que essa milícia... O Caco trabalhava, era vereador e era secretário de obras na época. Sabe o que eles faziam? A mesma coisa que o trabalho, ou guarda municipal, ou do patrimônio, eu não quero saber, eu quero ver os vagabundos na parede. Eles davam paredão, assim como a guarda municipal. E vou dar um exemplo aqui, um exemplo prático. Quer ver uma coisa? Vou chamar um vereador de testemunho, vereador Kleber. E ele vai falar a verdade. O vereador Kleber, no seu trabalho competente de conselheiro tutelar, ativo, dinâmico, eu acho, Kleber, daí me corrija, foi na Santo Afonso, fazendo o seu trabalho, ele ficou homiziado, ele ficou em cárcere privado. Pode me corrigir, vereador, se eu estiver errado. O que aconteceu era uma operação da Brigada Militar com um motorista da Guarda Municipal, uma operação de fato desastrosa da Brigada Militar, o senhor que é da Segurança Pública, onde me deixaram à mercê, né? Não com risco de vida. Com risco de vida. Não aconteceu nada mais grave, porque eu conhecia, foi na Multiforge, em Sapucaia do Sul, nós estávamos fazendo uma abordagem lá, onde algumas pessoas foram abordadas e as crianças ficaram à mercê. E aí onde entra o Conselho Tutelar, que era crianças de 5, 6 anos de idade. A comunidade fez um contra-ataque à Brigada Militar e, na época, o motorista era o senhor Ferraz. Ferraz desceu, fez a retaguarda, eu consegui entrar no carro e sair ileso do... Perfeito, Kleber. Eu pergunto agora aqui, que é isso que interessa para a população. Kleber, no momento que o Kleber está lá homiziado, em cárcere privado, com risco de vida, foi o Marquinhos, comissário de polícia, que foi lá? Foi a brigada, como o próprio Kleber disse, um trabalho desastroso? Não! Quem é? Guarda Municipal. Meus parabéns, Ferraz. Meus parabéns, Celso. Foi a Guarda Municipal? Não! Era o guarda de patrimônio. Mas será que o Kleber iria questionar? Eu quero a Polícia Civil, porque ela tem legitimidade. Eu quero a Brigada Militar, mas a Brigada Militar me deixou mal. Não, eu quero o Guarda Municipal, porque é ele que é o legitimado para o cargo. Não, foi o Guarda de Patrimônio. Por isso, vereador Emília, que quando o projeto veio para esta casa, não foi por interesses outros. Eu, como bacharel em Direito, na época eles são testemunha, eu dizia, esse projeto é inconstitucional. Mas quando um cidadão está pedindo socorro, ele quer que o guarda de patrimônio, que o cidadão, que o polícia civil, que o socorra. Ele não vai perguntar para a legitimidade. E é por isso que esse projeto, sim, foi aprovado por unanimidade nesta casa. Bom, se esses guardas tiverem qualquer espécie de punição, todos os vereadores da legislatura passada têm que serem punidos juntos, pois nós demos esta legitimidade com base na competência deles. Como é que vão punir vocês? Se nós aqui dizemos assim, ó, show de bola, continuem emparedando esses vagabundos, é isso que o povo gosta, e se o povo quer, nós somos os seus legítimos representantes. E eu sempre digo que essa tribuna é o ressoar do tambor da sociedade. Se o povo quer, nós queremos. E o povo queria a Guarda Municipal como o povo quer. O que nós não queremos, é que, posso dizer como está correndo hoje. Por exemplo, eu não quero ver Guarda Municipal escondidinho atrás de uma árvore, praticando a indústria da multa. Isto não. Primeiro, por que não pode estar escondidinho? Por quê? Que a função do guarda municipal, ela é educativa. Se lá o Joãozinho, o Paulinho, a Mariazinha cometeram uma infração, a primeira dele, ô Joãozinho, olha aqui, ó, estacionou mal aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou anotar aqui. E na próxima eu vou te multar. Isto é educativo. Esta é a função da Guarda Municipal. Mas ficar escondidinho atrás de uma árvore,
para multar. E eu pergunto, e essas multas, por falta de cinto, onde o carro, ele é com vidro fumê? Mas aí vai haver, mas o guarda, e é verdade, ele tem o munus público, ele tem a legitimidade pública entre o cidadão e o guarda municipal, prevalece a palavra do guarda. Mas isso é legal, eu pergunto? O princípio da legalidade é legal, sim, mas é moral? Não, não é moral. O que nós queremos? Nós temos que atender os anseios da população. E eu posso aqui, e depois nós podemos continuar o debate, dizer o seguinte: os anseios da população é que esses guardas, que prestaram esse excelente serviço quando o vereador Kleber estava homiziado, estava em cárcere privado. Esses guardas que faziam um excelente trabalho nas escolas, nos próprios públicos. E o que querem agora? Parece que agora vocês viraram bandidos. Para começar pelo uniforme. E isso, maninho, muito bem dito, fazer um grupo de trabalho, vamos questionar para um pouquinho. Houve uma recomendação do Ministério Público pela mudança do uniforme, então vamos colocar uma tarja aqui. Uma tarja. Precisa diferenciar o azul do amarelo? Até em termos de segurança, que coisa boa. Se todos, até esses guardinhas do apito pudessem andar com o fardamento da brigada, o importante é afugentar o vagabundo. Para encerrar, então, Marquinhos, vamos encerrando. Eu tenho que encerrar. Eu deixei os outros verem, mas tudo bem. Então, vou encerrar. Encerrando, eu vou dizer assim. Pessoal, eu vou encerrar como eu encerro sempre. Enquanto vocês estiverem atendendo os anseios do maior de todos os poderes, que é o poder do povo, qual nós aqui representamos. Nós nunca vamos entrar no questionamento, mas isso é legal, muitas coisas são legais, como eu citei aqui, e são imorais. O importante para nós aqui é que vocês atendam a população. Atendendo a população, sempre vão ter o meu voto, que o nosso voto aqui não é constitucional. O nosso voto constitucional é um voto político. E o povo diz: viva a Guarda Municipal! E nós assinamos embaixo. Muito obrigado. Obrigado, Marquinhos. Mais alguém para discutir? Para discutir, presidente. Para discutir o projeto, eu quero primeiramente voltar atrás, lá em 2015, conforme pontuou o vereador Marquinhos, quando veio para cá a lei, que foi amplamente debatida, muito debatida nessa casa. Na época, em 2015, eu era chefe de gabinete do vereador Volmir Rodrigues, e a gente se debruçou exaustivamente em cima da lei, e a lei não tinha nenhum óbice, tanto é que o próprio vereador Volmir também votou, na época, favorável, como disse o vereador Marco. Todos os vereadores, na época, votaram favoravelmente, porque a lei era boa naquele contexto de dar uma legalidade maior, amparada pela Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas Municipais. Feito esse preâmbulo inicial, quando surgiu as denúncias aqui no município relacionado a algumas irregularidades que estariam acontecendo, se sugeriu por 4 vereadores, o vereador Emílio, o vereador Kleber, o vereador Jorge, o vereador Gervásio, se sugeriu a abertura da CPI pela necessidade, presidente, de investigar, de buscar mais algumas informações a respeito daquelas denúncias que estavam naquele momento acontecendo. Pois bem, uma das funções muito claras do vereador é legislar e fiscalizar. Em resumo, é legislar e fiscalizar. E a gente vê que naquele primeiro momento, quando foi, a partir do momento que tinha a subscrição das 4 assinaturas, de 4 vereadores, de 4 edis, para que fosse instaurado o processo da Comissão Parlamentar Investigativa de inquérito sobre esses fatos, a partir desse momento, então, ela passou a andar no seu trâmite regimental. Pois bem, naquele primeiro momento eu recordo, e os vereadores e a comunidade também recorda, que foi feito, num primeiro momento, a escolha dos membros integrantes da CPI, e o próprio jornal Vale dos Sinos noticiou, naquela edição de 10 de agosto de 2018, que a base governista estava dominando a CPI em Sapucaí do Sul. Isso foi noticiado no VS
10 de agosto de 2018. E que, portanto, resultou da parte de nós 4 vereadores que subscrevemos a CPI, o vereador Gervásio, o vereador Jorge, o vereador Kleber e a vereadora Emília, um sentimento de indignação, de certo modo, porque se nós propusemos a abertura da CPI e foi feita a montagem dos integrantes, o presidente, o relator e o membro, e nenhum dos vereadores proponentes da CPI tinham ficado como integrantes da CPI, parecia, no nosso ver, que alguma coisa não estava correta. E aí nós levantamos a nossa voz em conjunto e arbitramos o princípio de participação dos partidos políticos na CPI, e depois, num segundo momento, foi reconsiderada a decisão e saiu a nota. O pessoal que compôs a CPI permitiu que então fosse entrado no grupo de trabalho um dos 4 vereadores da oposição, da qual eu também me incluo, e aí, por deliberação, foi escolhido o nome do vereador Gervásio para integrar a CPI. Por quê? Porque este vereador, mantendo o mesmo critério moral e ético que sempre mantive, entendi por bem, como representante dos 4 vereadores que assinaram a CPI, que se a nossa função é legislar e fiscalizar, era importante que tivesse um dos 4 vereadores que subscreveram a CPI dentro do processo investigatório. Que, aliás, como foi dito também aqui já, processo investigatório que não foi nunca realizado a portas fechadas. Em todo momento ele foi aberto a todos os vereadores, em alguns momentos outros vereadores participaram. Teve um momento que teve uma das reuniões que eu não pude estar presente, que eu estava com uma indisposição de saúde naquele dia, mas participei de todas as demais reuniões e elas foram abertas aos vereadores. Porque o vereador tem, em síntese, além das 2 que eu falei, 4 principais atribuições: representar os eleitores e a comunidade, legislar em defesa do bem comum, fiscalizar a aplicação do dinheiro público e assessorar o encaminhamento de indicações ao prefeito e secretários municipais. A partir desse momento, a CPI começou a fazer seu trabalho e fez a busca de documentos, num primeiro momento. Todos aqueles documentos que foram possíveis buscar, nós tentamos buscar. E eu estava dentro do processo, ajudando a fiscalizar e a buscar essas informações de forma correta. Buscamos as informações que foram possíveis e depois também pedimos, dentro do processo investigatório, achamos por bem, que como já foi lido pela relatora na última sessão, achamos que precisávamos ouvir algumas pessoas. Dentro das denúncias que estavam sendo circulando pela cidade, nós precisávamos ouvir algumas pessoas. E ouvimos, no critério de oitiva, ouvimos várias pessoas, entre as quais ouvimos, na época que era o comandante o Ferraz, ouvimos o próprio presidente Brambila, que em um outro momento tinha uma situação de dúvida sobre a atuação dele. Enfim, fizemos as oitivas necessárias. O que, a partir de todas as oitivas, e me lembro que teve uma das oitivas, que inclusive estava junto a vereadora Emília, e me lembro que teve um momento que a vereadora ainda me parabenizou pelo nível das perguntas que este vereador, na busca da transparência e da investigação dos fatos, pelas perguntas feitas para os que estavam fazendo os seus depoimentos. E fizemos as perguntas que achamos pertinente, que achamos necessário, porque nós, como CPI, tínhamos e temos o papel de buscar essas informações. Aí, a gente chegou depois, chegou no final do ano, não teríamos tempo hábil para fazer o encerramento da CPI antes do final do recesso e pedimos a prorrogação que vai até 14 de abril, acho que né? O prazo final. 14 de abril, que é o prazo final, que foi tornado público entre todos os vereadores, o prazo que a CPI precisaria apresentar o relatório e o voto. Bem, como parte integrante deste processo investigatório, é preciso sublinhar o que foi lido na última sessão, na página 35 aqui do relatório, na página 35, que se aponta que sim, houve uma irregularidade, houve sim um erro dos guardas municipais de patrimônio. A página 35 diz:
Por fim, se conclui em relação a esse ponto que houve erro nas atribuições dos guardas de patrimônio, sim, houve erro, quando exerceram prerrogativas privativas de guardas municipais. Está lá na página 35. Isso foi deduzido a partir de respostas das próprias oitivas que nós fizemos. Porque os autos de infração deveriam ter sido lavrados, ou multas, como queiram, pelos guardas municipais de carreira, e os boletins de atendimento de acidentes também. Outra coisa, página 38 e 39, é outra coisa que preocupava esse vereador. E aí a gente também se debruçou para buscar as informações a respeito sobre armas de fogo. Aqui na 38 e 39, a gente vê, conforme foi lido o relatório na última sessão, percebe-se pela leitura simples e objetiva da legislação, e a legislação está aposta aqui na página 36, 37, e fecha aqui na 38, percebe-se pela leitura simples e objetiva da legislação que concede-se porte funcional de arma de fogo para a Guarda Municipal de carreira, diferente da Guarda Municipal de Patrimônio. Isto o relatório também está apontando aqui na página 38. E na página 39 vai dizer: entretanto, compulsando os atos de convênio firmado, percebe-se que, por mais que preenchesse parcialmente os requisitos solicitados para o porte de arma, apenas guardas municipais de carreira poderiam solicitar a concessão do porte funcional, diferente de guarda de patrimônio. Eu pontuo isso porque essas irregularidades, essas irregularidades tiveram, se não tivesse sido feito nada, até por um critério de busca da corretude da informação, eu acho que a gente até teria uma situação talvez diferente do que se está tendo. Me permite uma parte, vereador? Por não, vereador Marco. Primeiro, eu quero elogiar a sua já conhecida integralidade de caráter de fazer esse depoimento. Mas me permite um pequeno contraditório aqui na pontuação das multas. Primeiro, se alguém foi multado, esse alguém cometeu uma infração. E quando a gente diz assim, uma irregularidade, não. Se houve, vou repetir, se houve irregularidade, foi nossa aqui, que demos o aval. Então, estava avalizado por essa casa, avalizados pelo Executivo. Também quanto o porte de arma, uma irregularidade, eu discordo da irregularidade, porque eles tinham um salvo-conduto. Então, a culpa não foi nem dessa casa. Por isso que eu disse que esta CPI, até ela nem tinha objeto. Muito obrigado e desculpa. Obrigado. Não, concluindo, então, essa fala do vereador Marco, ela vai justamente ao encontro das buscas de informações que a CPI fez, do qual eu sou um dos membros. Porque em nenhum momento, e eu me lembro que eu mesmo usei o microfone desta casa para dizer que em nenhum momento, nenhum dos 4 vereadores, nem Jorge, nem Gervásio, nem Emília, nem Kleber, nós, em nenhum momento, estávamos abrindo um processo de caça às bruxas. Foram palavras que eu usei naquele momento. Mas como tinha denúncias e tinha irregularidades, como agentes públicos e como vereadores, nós tínhamos o dever, os 4 que assinamos o documento, de buscar estas informações. Uma parte, vereador, por favor. Pois não. O que precisa, me parece, ficar claro aqui, isso que tu estás colocando perfeito, nós não fomos fazer caça às bruxas. O vereador Marquinhos coloca ali que a lei de 2015 foi pensando na guarda municipal. Se fosse essa, de fato, a realidade, vocês não precisariam estar passando pelo que estão passando hoje. Porque, então, além da lei de mudar a nomenclatura, que foi isso que foi feito lá, apenas foi mudança de nomenclatura, deveria o município, deveria o prefeito, o secretário de segurança ter ido até o fim, ter dado a garantia de vocês poderem exercer a mesma função da guarda municipal. Fosse discutir na justiça, fosse até o STF. Agora, quando veio o Ministério Público fazer a investigação, disseram, não, peraí, a gente errou, não está certo. Como assim? Então, qual era, de fato, o interesse? Era na guarda? E tem que ser questionado isso. Eu preciso que a guarda entenda que a gente aqui, como legislador, não está querendo
tudo aquilo que o vereador Marquinhos colocou, do papel que vocês desempenham, que a gente não está dizendo que isso vocês não devem fazer, que isso está errado, que vocês não têm importância para a sociedade. Não é isso, gente. O que a gente busca aqui, além dessa investigação, é que, de fato, então, seja regularizada a situação de vocês. Tem que ser por concurso público, pois bem, se abra concurso e permita que também se faça esse concurso. O que não pode e o que não é permitido é fazer, por exemplo, um concurso para enfermeiro e depois, bom, passei para enfermeiro, mas eu quero ser médico. É isso que a gente está discutindo aqui. Uma parte rápida, vereador. Para concluir. Eu só quero concluir. Então, o que a gente está querendo aqui, nessa situação, é simples. Que seja, então, regularizada a situação de vocês. Que o prefeito encare isso e vá para a justiça, se tiver que ir, para regularizar a situação de vocês. Não apenas mudança de nomenclatura. Por isso que vocês estão passando pelo que estão passando. Marquinhos. Para regularizar, podia ter aberto um grupo de trabalho, né, e discutir com os guardas, não precisava ter aberto uma CPI contra os guardas. A minha resposta vai ser simples, vereador Gervásio. A vereadora disse que não é verdade o que eu disse. A minha verdade está na plateia. Vocês podem me desmentir. E entre vocês e a vereadora, eu fico com vocês. Muito obrigado. Concluindo o raciocínio, então, presidente. Esse trabalho da comissão parlamentar, ela chega nos apontamentos concluindo que não há, sobre esse assunto que eu estava falando antes, não há legislação federal que autorize o porte, está lá na página 42, não há legislação federal autorizando o porte funcional apenas para guardas municipais, diferente de guardas de patrimônio. Ou melhor, há legislação federal que autoriza o porte funcional apenas para guardas municipais, diferente de guardas de patrimônio. Agora, que diz, logo os méritos que envolvem a doação de armas, convênio, bem como deferimento da segurança pelo Poder Judiciário, não se confunde com a autorização para guardas de patrimônio utilizarem armas de fogo, visando a preservação do princípio da legalidade que dá base à administração pública e ao Estado de Direito. Pois bem, fechando então o raciocínio aqui. Teve algumas irregularidades? Teve. Houve denúncias? Teve. Mas aí a gente vê, a partir desse momento da busca desse processo da transparência, o que foi que o Poder Executivo fez assim que essas irregularidades foram relatadas? Foi tomada várias ações, entre elas foi criado um memorando 301/2018, diz aqui na página 43. Outrosim, os erros dos agentes foram identificados, reconhecidos pela gestão, publicados oficialmente e também através do memorando 301/2018, que for aberta a sindicância especificamente para apurar esses fatos. E os fatos que foram levantados aqui, das denúncias, teve, a partir da criação e da instauração do grupo de trabalho, teve resultados práticos dentro da administração. Nós temos também que falar a verdade aqui. Teve resultados práticos. Eu não, de maneira nenhuma, estou aqui para defender o prefeito, não sou advogado do prefeito, mas o Executivo Municipal tomou as medidas que precisava tomar. E nós temos que ser justos e falar a verdade. E não simplesmente sair caçando as bruxas, como a gente falou lá no começo, quando nós defendemos a criação da abertura da CPI. Então, tendo em vista isso, e tendo em vista que as conclusões estão todas no relatório, tudo isso está aqui, será, evidentemente, o vereador não é um julgador, nós não fazemos parte do Poder Judiciário, essas considerações todas, que constam aqui, inclusive, das conclusões, a partir da página 56, serão encaminhadas aí ao Ministério Público para que possa ser juntado ao processo que já está tramitando lá, para que possa dar lá no Poder Julgador as devidas finalizações necessárias. Obrigado. Para discutir, presidente. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro, quando foi aberta essa CPI aqui na Câmara, foi dito aqui, não sei se foi, que tipo de palavra foi dito, a escolha dos 3 membros que iam conduzir essa CPI foi feito corretamente, como diz a lei, dos partidos maiores, foi feito corretamente. Como os vereadores foi colocar nos jornais, reclamaram, nós solicitamos à Procuradoria se estava correto os 3 membros.
eu, como presidente, solicitei, estava correto os 3 membros, mas nós, vereadores, colocamos aqui, da situação da oposição, colocamos a votação em plenário, eu coloquei a votação em plenário, que na lei não precisava, coloquei e aceitamos colocar mais um membro, que foi o vereador Gervásio, que era um dos autores da CPI. Então, foi feito corretamente. Quanto foi dito aqui que a guarda deveria ter o prefeito do executivo deveria autorizar, dar uma garantia para eles. A guarda já estava com garantia. A guarda já estava com garantia da lei que nós aprovamos aqui na Câmara. Nós aprovamos uma lei aqui na Câmara por unanimidade, porque todos concordavam com a mesma teoria que o Marquinhos colocou aqui na tribuna. Nós concordávamos, eu sempre fui um defensor. O Ferraz era comandante, estava junto comigo. Eu sempre fui um defensor que guarda não era só para abrir e fechar portão. Nós teríamos que dar essa autonomia da guarda e demos. E o porte de arma também eles estavam com salvo-conduto, eles estavam autorizados. A vereadora Raquel falou uma frase agora aqui, ó. De repente não precisava abrir uma CPI, ela abriu uma ação conjunta aqui, uma discussão aqui na Câmara. Mas a gente sabe que tem um viés político. A gente sabe e tem que ser investigado. A gente sabe, quando até eu também fui alvo ali de uma oitiva aqui, que o vereador Gervásio falou, porque dizem que o cidadão Sérgio Luiz Lopes entrou aqui solicitando essas mesmas questões que a CPI fez, entrou também pedido. E nós, com a Procuradoria, não autorizamos o que ele pediu, porque teria que ser feito pelos vereadores. Pelo Serginho, inclusive o vereador, esse ex-vereador, esse policial caçado, ex-vereador caçado aqui, e ex-vereador expulso, assinou junto essa CPI. Então, assim, aqui ninguém escondeu nada de ninguém, a guarda estava autorizada a trabalhar como trabalhou, com salvo-conduto e por uma lei aprovada por nós, que era se é inconstitucional ou não. Na época, a Procuradoria deu parecer favorável, os vereadores, a Comissão da Legislação também deu, e nós achamos que deveria ser assim. E tem que respeitar aqui a opinião dos vereadores, decisão dos vereadores, e às vezes não fazer uma CPI política, que não sei se foi o caso, mas nós temos que pensar muito disso. E está de parabéns, vereador Marcos, pelo que ele falou na tribuna. Obrigado. Mais alguém para discutir? Para discutir, presidente. Ouvindo as falas, atento aqui de todos os vereadores, respeitando as opiniões, o vereador Gervásio foi muito feliz quando fala que a gente não fez caça às bruxas. O vereador Nelson fala agora sobre a questão política. É óbvio que nós não concordamos com o governo. Esses 4 vereadores que abriram a CPI provocaram esse debate, e a CPI foi necessário sim, porque senão a Guarda Municipal ia estar num limbo, ia estar do mesmo jeito. Por isso que essa CPI foi necessária. E se ela já estava no Ministério Público, como já foi relatado aqui, isso faz parte do processo. O próprio vereador Marcos, o vereador Gervásio ressaltaram a função primordial do Legislativo, a fiscalização. Se a fiscalização é necessária, fiscalizamos. E aqui temos que ressaltar também a questão, quando o Nelson foi presidente, que nós 4 ficamos fora da comissão. O vereador Nelson, junto com os outros vereadores da base do governo, abriram a possibilidade que ele mesmo disse que não estava no regimento interno. Ou seja, quem não deve não tem nada a temer. Foi o que o presidente fez. E isso eu ressalto. Ressalto e parabenizo, porque foi uma atitude digna de respeitar também os vereadores da oposição. Mas aqui eu quero deixar claro, para não ficar esse diz-que-diz-que na cidade, que os vereadores do governo são a favor, os da oposição são contra. Não tem nada a ver isso. O que acontece e o que aconteceu foram irregularidades. E nós não temos como deixar de investigar. É impossível. É impossível. Então não fiquem com essa questão, porque um vereador fiscalizou, outro não fiscalizou. Todos fiscalizaram, todos contribuíram. E o que a gente quer é uma guarda municipal com mais respeito, coisa que essa administração não respeitou a farda azul. Me desculpem. Aqui a vereadora Raquel foi muito infeliz quando disse que nós da oposição abrimos para perseguir guarda municipal. Nós não abrimos para perseguir guarda municipal. Nós abrimos para dar dignidade, para melhorar,
tudo que está equivocado, que aconteceu esses últimos anos, porque é isso que vai sobrar dessa cidade. E quantos resquícios ruins que o Partido dos Trabalhadores deixou nessa cidade. Com todo respeito aos que estão hoje, e eu tenho respeito porque foram eleitos pelo voto popular, e tenho meu respeito, porém eu não vou aceitar, de maneira alguma, que algum vereador pudesse ter aberto para prejudicar a Guarda Municipal. Isso é mentira! É mentira! Não vou concordar e não vou aceitar com isso. E não é porque a senhora é presidente que eu não vou contestar. Vou contestar sim, porque eu acho uma falta de respeito com nós que abrimos a CPI, participamos da CPI, e nenhuma maneira a gente tentou prejudicar alguém. Mas eu não vou poder aceitar uma fala desse tipo e tenho o meu repúdio, presidente. A senhora sabe que tem o meu respeito, me permite uma mas parte, eu vereador. não vou aceitar. Não vou aceitar. Me permite uma parte, vereador? Claro, vereadora Alguém Emília. aqui escutou eu dizer isso aí? É só ver a gravação depois aqui. Alguém aqui escutou eu dizer que vocês abriram a CPI para prejudicar? Eu não falei isso aí. É só ouvir a gravação de 10, 15 minutos Não, eu não vai ouvir a gravação sim, porque eu não falei isso. Vamos ouvir a gravação. O senhor está equivocado, vereador. Não. O senhor está muito exaltado, o senhor se acalme. Não, eu estou muito calmo. Se a senhora, Em maneira se a senhora em tá nenhum, equivocada, em então nenhum faça momento aí. eu falei isso. Eu falei que poderia ter aberto um grupo de trabalho para conversar com os guardas, ver o que eles precisavam, e talvez não precisasse ser aberta a Esse CPI. grupo de Isso trabalho eu falei, e foi está balela. gravado. Se nós não abríssemos a CPI, esse grupo de trabalho não quer existir. Dá uma parte. Então, por isso que eu digo, a CPI é louvável, o vereador Marcos foi muito feliz no que falou, todos os vereadores foram muito felizes. Aqui não tem problema, aqui não tem caças à bruxa. O que a gente quer é melhorar para que a Guarda Municipal não fique nessa questão que a lei alterou, não alterou. Então, eu acho que tudo isso vai ajudar a melhorar a qualidade do serviço. Dá uma parte, vereador. Claro. Só para concluir, para reforçar, então, o que o Kleber está colocando aqui, essa CPI, eu espero, sinceramente, que além da investigação da promotoria, venha fazer o quê? Que o Executivo, de fato, busque a regularização da Guarda de Patrimônio na equiparação com a Guarda Municipal. Do contrário, vocês vão ter, sim, uniforme diferente. Do contrário, vocês não vão poder exercer o que exerce o Guarda Municipal. Então, eu espero, sinceramente, que toda essa discussão façam vocês não se calarem diante daquilo que buscam e que vocês exercitaram durante todo esse tempo, mas vocês vão continuarem sendo apenas guarda de patrimônio se não tiver a regularização disso. E a lei de 2015 não regularizou vocês, ela apenas mudou a nomenclatura. Então, precisa ser feito, sim, tanto que o Ministério Público está ouvindo o prefeito, o secretário, e ali as coisas estão se desenhando de uma forma que vocês vão ser guarda de patrimônio e vai ter os guardas municipais, porque não está sendo regularizado aquilo que vocês mais almejam, que é fazer a equiparação ou a igualdade de exercer e ter o mesmo respeito, não só o mesmo respeito, ser de fato guarda municipal, coisa que não está acontecendo. Me permite uma parte, Me permite uma parte, vereador? Vereador Marcos, para discutir. Eu só quero fazer um pequeno reparo. Eu não considero vocês apenas guarda de patrimônio. Vocês são dignos e honrados guardas de patrimônio. Muito obrigado. Mais alguém para discutir? Vamos para os encaminhamentos? Para encaminhar? Alguém para encaminhar? Para encaminhar, presidente. Quero encaminhar a base de todo o trabalho que foi feito, e eu e Deus... Desculpa, mas quando vai para caminhar, eu tenho que dizer se Precisa é declarar favorável o ou voto. contrário. Precisa declarar, tá certo, vereador Nelson. Precisa declarar o voto. Favorável. Por quê? A partir de todo o trabalho feito exaustivamente desde o dia desde agosto do ano passado que a CPI foi aberta, no momento que os 4 vereadores subscreveram, o Jorge, o Gervásio, a Emília, o Jorge e o Kleber, a partir do momento que nós subscrevemos, nós que participamos, eu faltei uma reunião porque eu não estava bem, mas participei de todas as demais reuniões, foi um trabalho exaustivo, quem trabalhou nessa comissão sabe, de busca de informações. Agora, eu queria, nesse encaminhamento favorável, até dar uma resposta ao Nelson Brambila, no sentido da fala que ele fez anterior,
Pode ter certeza, vereador Nelson Brambila, que nem o vereador Gervásio, nem o Jorge, nem a Emília, nem o Kleber abriram CPI por uma questão política, como o senhor disse, ou abriram a CPI para ser uma CPI política. Embora nós sejamos vereadores, estamos aqui legitimados pelo maior de todos os poderes, que é o poder do povo, nós todos, os 11, mas os 4 vereadores que subscreveram a CPI não a fizeram por questão política. Embora nós sejamos agentes políticos, aqui legitimados pelo voto, mas não foi aberto com esse viés. Desculpa, mas não foi. O que motivou os 4 vereadores a abrir a CPI? Porque o Poder Legislativo ele não pode se eximir de investigar fatos como esses que estavam acontecendo. Então, para que o Poder Legislativo possa eximir-se de qualquer culpa, omissão ou punição, pois quando o parlamentar não age de acordo com a Constituição e as leis, estaria lesando o povo, que é o maior de todos os poderes. Nosso poder aqui é exercido em nome do povo. Quebrando, vereador, eu acho que a gente estaríamos... encaminha, depois a gente pode fazer o justificativo do voto aí, pode ser? Só concluindo, presidente. Senão nós estaríamos quebrando a ligação entre o eleitor e o político que está aqui. Nesse caso, encaminhando favorável, embora com 13 minutos, não, presidente? Para encaminhamento, né? Ele não está contando, né? Nesse caso, então, eu discordando do ex-presidente Nelson Brambila, a CPI não foi aberta com questão política, mas ela foi, e nem foi aberta para prejudicar quem quer que seja. Veja, tanto lá quando foi aberta como agora, foi justificado que nenhum de nós 4 imaginávamos de fazer caça às bruxas, como de fato não foi feito. Foi buscar investigar o que estava acontecendo, as conclusões estão no relatório, serão encaminhadas, foram feitas com esmero, com dedicação, com profundidade, com honestidade, estarão sendo encaminhadas ao Ministério Público. Alguém mais para encaminhar? Em caminho contrário, senhora presidente, ou desculpa, senhor presidente, que está no momento, e quero deixar muito claro aos guardas municipais, até porque fui funcionário junto com eles, trabalhei com eles há um tempo, e alguns que estão aqui sabem disso, tenho o maior carinho por eles. E quero deixar muito claro aqui que jamais essa comissão, ou os 4 vereadores que abriram caçando as bruxas ou contra vocês. Está bem claro aí que tem várias irregularidades. Vocês aí estão muito claros e tenho certeza absoluta que só os guardas estão aqui presentes porque nem eles estão seguros do projeto. Aí está a clareza do projeto, para vocês terem a certeza. Que bom que isso vai trazer grandes benefícios a vocês, podem terem certeza disso. Está tão claro, senhores vereadores, que também eu que votei favorável ao projeto, como mais vereadores que estão aqui presentes, alguém dos vereadores sabiam que ia ter, exemplo, um procurador-geral do município se trazendo benefício a isso, tendo um porte de arma? Os guardas municipais sabem disso? Que bom, desculpa, presidente. Está tão claras as coisas, como teve algumas irregularidades, e se sabe que vários projetos aqui na casa, vereador Nelson, o senhor já falou isso, e os presidentes que lhe antecederam, que muitas vezes eles vão lá e mudam artigos, algumas coisas, e infelizmente nós, vereadores que votamos o projeto, muitas vezes, quando chega aqui na casa, temos que, infelizmente, reprovar algumas atitudes dos procuradores-geral do município e da administração. É por isso que tem que ficar claro para vocês aqui, tem várias irregularidades. Então, assim, vamos terminar com caça às bruxas, que vereadores estão aqui para querer prejudicar a Guarda Municipal? Isso é tudo balela. Com certeza vocês vão ser prejudicados, sim, se continuar do jeito que está. Mas acredito que vão ajustar o projeto e vocês terão grandes futuros pela frente. Muito obrigado. Mais alguém para encaminhar? Caminhar favorável à conclusão. Eu disse assim, vereador Gervásio, eu não acredito que talvez foi aberto a CPI com viés políticos, entendeu? Eu sei que foi aberto um trabalho em virtude das denúncias que tinha no Ministério Público, de ressaltar que o Ministério Público está investigando isso aí. Quando foi aberta a CPI aqui, o Ministério Público já tinha ações de investigação lá. Então, já estávamos sendo investigados. Então, assim, mas nós, que nem o senhor falou, tem a parte que nós, os vereadores, podem dar a conclusão de irregularidades, como pode ter um processo de improbidade administrativa ou não. E o trabalho foi bem feito, que nem o vereador Jorge falou que tem irregularidades, tem. Mas são irregularidades que, no geral, da conclusão da CPI, foram pequenas em virtude do tamanho que era a denúncia. E quando eu fui também citado, fui em 2 ali, fui que não dei procedimento aos atos do Sérgio Luiz Lopes, nós demos todos os atos, apesar de vir dele, que a gente sabe o passado do Sérgio e o que ele quer.
Sérgio Lisópolis, que ele quer sempre. Mas nós continuamos com o andamento normal e por pressão aqui, ele não ia conseguir nunca. Então, o trabalho pelos vereadores foi bem feito e eu voto favorável à conclusão. Mais alguém? Para encaminhar? Para encaminhar. Eu quero encaminhar favorável à conclusão e quero esclarecer mais uma vez, que eu acho que o vereador Kleber entendeu errado o que eu falei. Eu disse o seguinte, que se havia algumas irregularidades, como foi comprovado, por que não foi aberto um grupo de trabalho para discutir com a Guarda Municipal? Por que não foi aberto um grupo para ir lá, para ver, para averiguar a situação? Não precisava ter sido aberto uma CPI. Isso que eu falei. Eu não falei que vocês abriram uma CPI para prejudicar os guardas. Então, eu quero deixar bem claro isso aqui, e eu acho que deveria, sim, ter sido conversado com os guardas, sido aberto um grupo de trabalho para conversar com os guardas, para tentar resolver o problema que eles têm, que são inúmeros. Tem muitas coisas que eles estão reivindicando, que a gente vai ter que sentar com eles, e essa Casa Legislativa ajudar eles a resolverem. Por isso que eu falei isso aí. Então, eu voto favorável à conclusão do relatório. Vamos. Mais alguém vai encaminhar? Para declarar, presidente. Vou votar contrário. Referente à questão da vereadora Raquel, ela falou ali novamente, né? Se eu me exaltei, peço desculpas, isso em público, né? Mas depois a gente confere a gravação e vê o que ela falou. Faço questão. Por que o PT não resolveu isso em 10, 12 anos? Por que não foi criado esse grupo de trabalho? Vou repetir aqui, se não fosse aberta essa CPI, ia estar a mesma coisa. Por isso eu vou votar contrário, porque eu acompanho também o que o vereador Jorge disse, tem inúmeras irregularidades. O grupo de trabalho, depois de todo esse movimento que nós, vereadores, que abrimos essa CPI, ela vai ajudar. Quem sabe muito agora dos guardas pode nos olhar, não sei o quê, esses vereadores e tal. Mas, se não fosse esse movimento que nós iniciamos no ano de 2018, talvez nós não chegaríamos aqui hoje. Vocês nem estariam aqui. Então, por isso, eu voto contrário e conta comigo, Raquel, nessa questão do grupo de trabalho, a partir de agora, na questão de reivindicar, como tu com o presidente da casa e líder também do governo, no que for preciso para melhorar as condições deles. Mas, repito, se não fosse aberta essa CPI, estaria tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Não adianta, pode gritar o contrário, mas ia ficar como está. Era isso, presidente. Obrigado. Só para ajudar, o grupo de trabalho no Executivo foi criado, só para ajudar o vereador Kleber. E para abrir que no Legislativo poderia ser aberto por ti, Kleber, não precisava esperar por nós. Mais alguém para encaminhar? Presidente. Mas que só foi aberta depois da denúncia do Ministério Mas poderia ter Público. sido aberto por vocês, não precisava esperar pelos vereadores. Mas vamos lá, peraí, só um minutinho. Eu já tinha concluído, mas já que o senhor tocou no assunto. Quantos anos o senhor está no governo do PT? Eu não sou do PT, eu sou do PMDB. Tá, mas e faz base para o governo. Por que não toma iniciativa? Eu não estava aqui, eu sou vereador a partir de 2017. Alguém mais para encaminhar? Vamos encaminhar para a votação, então está aberto para a votação o relatório e as conclusões. Conseguiu votar? Não, não está abrindo. Não está abrindo. O meu fica inerte, né? Então, foi aprovado por 6 votos, 7 votos a 3. Declaração de voto, presidente. Só um pouquinho, eu vou repassar a presidência para a Raquel, já está votada CPI, então dá continuidade à sessão. Repasso a presidência para a vereadora Raquel. Reassuma a presidência. Declaração de voto, presidente. Posso usar?
Só mais uma vez, para reforçar de novo, eu tenho certeza absoluta que não precisava usar o microfone, mas mais uma vez para deixar claro para todos os guardas municipais, muitos deles já trabalharam comigo, tá? O carinho que eu tenho por eles, tenho certeza absoluta do trabalho que vocês fazem, mas o mínimo nós quatro, como abrimos essa CPI, eu teria obrigação, e até conversei com o vereador Kleber, com a vereadora Emília aqui, que nós deveríamos votar contra, mesmo sabendo que a gente ia perder. Isso é o mínimo que a gente tem que ter essa clareza, mas para deixar claro, porque foi muito claro aqui, dúvidas que talvez vocês tenham, que até agora não têm a certeza e a clareza desse projeto, a confiança, né, para que fique bem claro, mais uma vez, várias irregularidades apontadas. Os guardas não sabiam, vereadores aqui presentes, com certeza, tenho absoluta certeza pelo carinho e pela dedicação e franqueza do vereador, ele mesmo vai dizer aí para vocês que nem ele sabia que o procurador-geral do município tinha sido beneficiado com isso. Isto significa, senhores vereadores, uma barbaridade do que acontece no município. Isso é as coisas que eu acabei de dizer para vocês, por trás sempre tem um jeitinho. E, infelizmente, eu não quero que isso continue acontecendo no meu município, onde eu faço parte de legislar nessa casa e que, infelizmente, tem esses atalhos que não deveriam de acontecer. Muito obrigado, senhora presidente. Como presidente da comissão, só quero relatar que foi repetidamente falado nessa tribuna que todos os vereadores estavam convidados a participar, que a CPI estava à disposição a qualquer momento. Me estranha esses discursos quando não veio nenhum tipo de impugnação para o trabalho que a gente fez e nada nem a acrescentar nesse sentido. É só uma declaração minha. Desculpa, vereador, só para concluir, porque infelizmente era eu que estava com a palavra, quero concluir. Desculpa, vereador Baninho. Se não é a vereadora Emília levantar essa suspeita, acredito que nenhum dos outros vereadores sabiam. Então, assim, não venham com balela, que eu não gosto disso. E vamos ser transparentes. O senhor sabia que o Tassinari também tinha sido beneficiado? Eu tenho que ser claro aqui. Quando a gente não sabe as coisas, o mínimo que a gente tem que ter humildade, não é querer botar minhoca na cabeça dos outros, tá? Se não é a vereadora Emília apontar, o senhor sabia? Tassinari foi denunciado na CPI, não sei, mas está claro aqui que ele também foi beneficiado. Não, é que eu não consegui ler. Desculpa, não vem com balela e botar coisa na cabeça, inclusive, dos próprios guardas municipais, que nós aqui somos contra eles. Vamos ser sinceros. Estou concluindo, mas não venham querer levantar coisas que não existem. Eu estou apontando aqui do relatório da CPI, e que se não é a vereadora Emília, vocês não sabiam também. Vamos ser claros das coisas. Mani, me permite uma parte na sua falação. Eu só estranhei uma coisa. O que os guardas municipais têm se o procurador da prefeitura utilizou-se de uma lei deles para usufruir vantagem? É a mesma coisa, vereador Jorginho, que aquele cara que chega em casa, pega a mulher no sofá e joga o sofá fora, o culpado é o sofá. Se acontece com alguns colegas, comigo não acontece, esses vereadores, mas vamos ser claro. Só uma questão para o vereador que o Jorge falou. Nós já falou que o senhor disse assim, que se não é vereador levantar, que foi um dos autores do CPI, mas o senhor não viu isso? Também não podia ter levantado? Ou o senhor vai claro só o que a outra vereadora... Acabei de lhe dizer, vereador, que eu não sabia. Eu sou claro, tem que se ter humildade. Mas o senhor depende da outra vereadora? O senhor sabia dessa irregularidade, que infelizmente aconteceu? Mas não estava na denúncia ali? Não, mas faz parte da denúncia. O senhor podia... Foi beneficiado usando a guarda municipal, vamos ser claro disso. O senhor não pode ir atrás do outro vereador também, vai investigar também. Quando a gente não sabe, a gente tem que ter humildade. Se o senhor não tem humildade, eu tenho. Obrigado. Não, o senhor tem humildade, o senhor depende do que os outros vereadores dizem, eu não. Presidente, o senhor é arrogante dessa forma e nunca admite os seus equipes. Só me permite? A Soninha comprou um par de luva de boxe, quem sabe a gente traz. Eu acho, a gente vai trazer, né? Porque ficou, resolver esse impasse. Para resolver o impasse aqui dentro. A forma física minha está perfeita, vereador. Damos por encerrada a sessão. Só o que o Bramila convocar a Comissão de Legislação. Queria convocar os vereadores da Comissão de Legislação para terça-feira, 10 horas da manhã, se reunir. Temos umas decisões nas comissões de... Tá o Marquinho, vereador Marcos? Terça-feira, 10 horas da manhã. E os outros vereadores que quiserem também.